Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ellen Fernanda Gomes e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de projetos de extensão rural. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Né? Essa disciplina tem como premissa mostrar para vocês, acadêmicos, o caminho entre a formação acadêmica e a sua atuação profissional no campo. Né? Então, como deve ser a visão do zootecnista quando o zootecnista vai a campo atuar dentro de uma propriedade rural? O que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que retirar de informações para que eu possa desenvolver o meu projeto, para que eu possa propor soluções de melhoria dentro daquela propriedade rural que eu estou visitando, né? Então, a nossa primeira aula hoje vai abordar exatamente isso. Como deveria ser a visita do zootecnista no campo, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns itens que vão ser importantes e depois, ao final, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo para que vocês possam aprimorar esse olhar sobre a visita e os detalhes que vocês têm que se atentar quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita em loco, ok? Primeiro eu coloquei aqui para gente o papel do zootecnista. O que o zootecnista faz? Né? Então, o zootecnista é o responsável pelo aumento e melhoria da produção e da qualidade dos produtos e serviços de origem animal, garantindo a segurança alimentar, respeitando a sustentabilidade da produção e preconizando o bem-estar da humanidade e de todos os animais. Veja como isso é importante, né? Trabalha aprimorando as espécies animais por meio de estudos da reprodução e do melhoramento genético, do manejo adequado da dieta e do conhecimento do comportamento animal. Além disso, pesquisa formas de garantir as condições de higiene para prevenir e combater doenças e parasitas que venham a comprometer a saúde dos animais domésticos e silvestres em cativeiro, bem como planejar e administrar atividades, objetivando a otimização dos recursos e o aumento da produtividade. Ótimo! Mas por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para que vocês lembrem, né? Porque em algum momento vocês já leram esse resumo da profissão do zootecnista, mas para que vocês lembrem o quanto a nossa profissão é importante. Né? Então, quando a gente vai fazer uma visita numa propriedade rural, a gente não tem só responsabilidade sobre a produção animal, sobre aquilo que está sendo feito, sobre o dinheiro que está sendo ganho. A gente tem responsabilidade também com o bem-estar de todos os animais e as pessoas envolvidas naquele processo. Né? Então, eu tenho responsabilidade sobre os trabalhadores, sobre o manejo que vem sendo executado, sobre o animal que está sendo criado, se ele está sendo bem manejado, se as condições estão sendo respeitadas para que ele tenha uma vida adequada, para que ele possa produzir adequadamente. Então, hoje em dia, nós sabemos que não dá mais para tocar um sistema de produção como era nos anos 80, né? Então, visando a exploração máxima dos animais, né? Isso já não existe mais, já caiu por terra. Então, hoje em dia, a gente sabe que quanto melhor as condições de bem-estar que um animal está dentro de um sistema de produção, maior também será a sua produtividade, né? Então, mesmo que eu esteja apenas preocupado com o dinheiro que está chegando no meu bolso, eu também tenho que prezar pelo bem-estar dos animais, né, dentro da propriedade e também das pessoas envolvidas nesse processo de produção. Então, o zootecnista, ele vai ter um papel de fazer cumprir no processo produtivo aquelas 5 liberdades dos animais, né, que hoje em dia já sabem que elas são muito maiores do que isso, mas que essas 5 possam servir para a gente como base. Então, o animal, ele tem que estar livre de sede, de fome, de má nutrição. Ele tem que ter acesso à água fresca e uma dieta adequada para a sua fase, né, para a sua categoria, para manter o seu vigor, para manter o seu corpo e também para produzir. Então, mantendo também a saúde, além da produção. Ele tem que estar livre de dor, de ferimentos e doenças. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem que estar vivendo num ambiente saudável. Ele não pode estar vivendo num ambiente sujo, em que não há higiene, né? Então, ele tem que ter acesso à limpeza, a estar num ambiente livre de doenças. Ele tem que estar livre de desconforto. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que dar para ele possibilidades de se movimentar dentro das baias, de interagir dentro das baias, sejam com outros animais da sua espécie ou com seus filhotes, né? Então, ele precisa de espaço, ele não pode viver confinado
numa área, num espaço em que ele não consegue deitar adequadamente, levantar adequadamente, se virar adequadamente, né? Ele tem que ter liberdade para expressar o seu comportamento. Então, seja ele o comportamento inato, né, ingestivo, ou o seu comportamento da posição adequada para a ingestão do alimento, ou o comportamento sexual, quando chegar a época da reprodução. Então, ele tem que ter espaço, instalações adequadas para que esse comportamento possa ser expresso, né? E ele tem que ter liberdade, ele tem que estar livre de medo e estresse. Então, toda a instalação, ela tem que ser adequada para que esse animal não sofra estresse, seja ele térmico, né, uma instalação muito quente, com uma telha inadequada, que não está adequado àquela produção, aquele animal que está sendo criado ali dentro, né? E as pessoas envolvidas no tratamento com esses animais têm que ser pessoas tranquilas, pessoas calmas. A gente não quer que o tratador seja um agente estressor dentro da minha produção, né? Então, todo mundo tem que estar treinado também ali dentro, para que esse animal possa levar uma vida livre de estresse. Então, quando um zootecnista vai a campo, quando ele vai visitar uma propriedade pela primeira vez, ele tem que fazer um diagnóstico daquela propriedade unicamente com o olhar, né? Então, o zootecnista, ele tem que ter um olhar geral e amplo sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro da propriedade. Então, não é específico. Então, eu não vou unicamente dentro da baia, eu não vou unicamente dentro da pocilga, eu não vou unicamente dentro da leiteria. Eu tenho que ter uma visão ampla sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro da propriedade. Ao entrar na propriedade, eu já ligo o meu radar e eu já começo a observar tudo que está acontecendo ali dentro. Porque vocês vão ter a oportunidade de ver que existe uma diferença muito grande entre aquilo que a gente vê e aquilo que o produtor nos conta. E nós temos que ter a sensibilidade de juntar as duas informações e chegar no diagnóstico adequado, ou no mais próximo do real, né? Então, eu tenho que apurar essa minha capacidade de ver as coisas e tirar informações daquilo que eu estou vendo. Então, eu tenho que olhar como é que estão os pastos, eu tenho que olhar como é que estão as divisões das pastagens, eu tenho que olhar como é que está o coxo, eu tenho que olhar se tem água disponível para os animais, ou se eles estão bebendo em mananciais. Eu tenho que visualizar o status corporal desses animais, eles estão magros, eles estão bem, eles estão obesos, eles estão com filhote ao pé, que é um bom sinal, significa que eles estão tendo reprodução, ou eles não estão com filhote ao pé. Eu tenho que observar as queixas que o produtor me traz e tentar achar, naquilo que eu estou vendo, as justificativas para aquele problema, né? Mas muitas coisas do que a gente está lá vendo, a gente tem que apenas observar, sem fazer nenhum comentário para o produtor num primeiro momento, né? Porque a gente ainda tem que criar as nossas hipóteses, observar qual vai ser a melhor sugestão, para que depois eu possa acessar o produtor de uma maneira a não assustá-lo, né? Sim propor melhorias para que ele possa ter um desempenho melhor naquilo que ele está fazendo, naquela atividade que ele está fazendo, né? Então, às vezes, pode ser apenas uma correção de manejo, às vezes pode ser um investimento pequeno, às vezes pode ser uma alteração qualquer ali dentro do sistema de produção, que já vai resultar em bons resultados, em bons índices produtivos, e já vai resultar em melhoria da qualidade de vida dos animais e das pessoas envolvidas naquele processo, né? Então, por isso, o treinamento do olhar é muito importante. E hoje em dia, a gente vê sendo pregado muito o uso das tecnologias no campo, né? Então, isso facilita muito. Então, tem aplicativos que nos ajudam, tem sites, empresas disponíveis para que a gente possa acessar e ajudar a gente nos diagnósticos dentro da propriedade. Só que esse uso dessa tecnologia tão aplicada diretamente no dia a dia do produtor não é a realidade do pequeno produtor. E na grande maioria das vezes, o produtor que precisa da nossa ajuda é justamente o pequeno produtor, né? Então, aquele pequeno produtor que você vai ter que ir lá ensinar, mostrar para ele onde é que a técnica dele está errada, que muitas vezes ele está naquela cultura há muito tempo, que ele vem seguindo as informações do pai, dos avós, né? E que, na maioria das vezes, ele precisa de orientação para que ele possa dar um salto grande de desenvolvimento ali dentro daquela propriedade, né? Então, desmistificar paradigmas para que a produção possa evoluir.
De qualquer forma, seja no pequeno ou no grande, a nossa função dentro da propriedade é melhorar a qualidade de vida e a rentabilidade do produtor. E para isso, a gente tem que ter ferramentas e mecanismos que nos permitam, né, entender tanto do grande quanto do pequeno. Então, a nossa visão sistêmica daquilo que está acontecendo dentro da propriedade, ela tem que ser treinada de forma que eu consiga entender a pequena produção e também a grande, e saber qual a melhor solução dentro de cada uma delas. Então, o profissional, hoje em dia, ele tem uma missão muito importante, uma missão diferente do que era no passado. Né? Então, hoje não basta que a gente tenha conhecimento nas áreas de zootecnia, tanto da pecuária quanto da agricultura. A gente precisa ter mais do que isso. A gente tem responsabilidade técnica sobre aquilo que está acontecendo dentro da propriedade. Então, aquilo que existe na propriedade é do produtor, é de responsabilidade dele. A partir do momento que ele procura ajuda e contrata um profissional que tem conhecimento na área, isso passa a ser uma responsabilidade compartilhada. Isso também é responsabilidade nossa. Então, se vocês ainda não fizeram, ao final do curso, provavelmente vocês vão ter que fazer um curso de responsabilidade técnica que é oferecido pelo conselho da nossa profissão, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, que vai mostrar para a gente o tamanho da responsabilidade que a gente tem no campo. Né? Então, se eu estou vendo um produtor fazendo uma coisa errada e eu não corrijo, isso passa a ser minha responsabilidade. Né? Da mesma forma que se eu vejo uma criança sendo maltratada, agredida fisicamente e eu não denuncio, isso passa a ser minha responsabilidade. Então, a gente tem responsabilidades no campo também, né? A gente vive num mundo hoje em dia em que nós somos responsabilizados ou em que nós somos criticados o tempo todo sobre a criação dos animais, né? Existe uma população crescente vegana no país e fala-se muito mal da produção animal, porque existem muitas produções em que as responsabilidades técnicas não são cumpridas, em que não há fiscalização, em que técnicas inadequadas de manejo e de criação são mantidas até hoje. E isso pega mal para a nossa profissão, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, começar a atuar nesses locais, melhorar os sistemas de criação, levar informação aonde não há, para que as criações, os sistemas produtivos possam evoluir positivamente, valorizando a nossa profissão. Além de tudo isso, o profissional ainda tem que ter visão de mercado, ele tem que entender sobre a cadeia produtiva daquilo que está sendo produzido dentro da propriedade, para ele poder identificar os gargalos, os possíveis problemas que possam existir ali dentro, né? Para que ele consiga propor soluções, para que ele consiga falar para o produtor, olha, nesse momento não é adequado que você entre em reprodução com seus animais, porque na hora que chegar a hora da comercialização do seu produto, vai ser um cenário em que o preço não vai estar bom. O adequado é que a gente reestabeleça esse cronograma, para que você tenha o produto para venda no momento em que o preço esteja em alta, né? Então, você consegue manipular esses manejos dentro da propriedade de forma que o produtor consiga ter mais lucratividade no final do ciclo de produção. Né? Então, isso também é responsabilidade do profissional que está ali dentro. Ah, mas o produtor vai justificar, eu sempre faço isso, eu sempre coloco esses animais em reprodução nessa época. Tudo bem, o senhor sempre fazia assim, porque o senhor ainda não tinha uma orientação adequada. Agora nós estamos aqui para melhorar o seu sistema de produção. Então, você vai mostrar para o produtor que, adequando, ele vai ter maior quantidade de produtos para venda, ele vai vender os produtos com preço maior, com um valor mais agregado, aproveitando a dinâmica do mercado, e isso vai trazer para ele mais rentabilidade. Né? Contra resultados, não há discussão. Contra números, não tem discussão. Então, você tem que mostrar para ele as contas de que aquele sistema que você está propondo vai trazer para ele benefícios, né? E o profissional, ele também não pode ter medo de propor, ele não pode ter medo de corrigir, ele não pode ter medo de inovar. Então, eu sei que isso, para vocês que são acadêmicos e que ainda não saíram no meio profissional, isso pode ser assustador, né? Como que eu posso, recém-formado, chegar dentro de uma propriedade e dizer para o produtor, olha, não vai mais ser assim, nós vamos mudar. Então, você só vai fazer isso se você tiver conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Então, você vai estudar sobre aquele assunto, você vai ter as informações necessárias, você vai fazer as contas necessárias na ponta do lápis,
e você vai ver que aquilo é um bom investimento, que aquilo é um bom negócio, e só assim você vai conseguir convencer o produtor, certo? Então, a gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que está sendo feito dentro da propriedade, a partir do momento que eu sou contratado para trabalhar ali, né? Então, eu não estou lá de brincadeira, o produtor não está gastando dinheiro para pagar o meu salário por opção, ele está me contratando porque ele precisa de uma orientação. E eu tenho que fazer isso com a maior responsabilidade profissional possível, certo? E responsabilidade, então, nós acabamos de falar, não só sobre os animais que estou criando, né? Mas também sobre todo o entorno. Então, eu tenho responsabilidade sobre os animais, sobre o bem-estar deles, sobre o manejo adequado que está sendo realizado? Sim, eu tenho. Mas eu também tenho responsabilidade sobre o ambiente que está ao redor. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer as coisas também pensando na sustentabilidade, né? Então, como é que está sendo o retorno desses dejetos para o manancial? Como é que eu estou fazendo a limpeza das minhas instalações? Eu estou desperdiçando água? Eu estou desperdiçando alimento? Né? Então, hoje em dia, a gente vive num mundo em que não dá mais para a gente trabalhar com desperdícios desnecessários. Isso também traz prejuízo dentro do sistema de produção, né? Então, essas coisas, elas têm que andar lado a lado, né? Eu também tenho responsabilidade sobre o lado social dentro da propriedade. Então, os funcionários que estão trabalhando ali, eles têm que ser treinados, eles têm que estar adequados para aquele sistema de produção, né? Não adianta eu ter uma boa nutrição para o meu rebanho, uma instalação ótima, adequada para aquele sistema, mas o meu funcionário, ele é infeliz trabalhando ali. Então, ele vem trabalhar desmotivado, triste. Isso vai influenciar na maneira como ele lida com os animais. Isso, de alguma forma, pode trazer estresse dentro do meu sistema de produção e fazer com que os meus animais produzam menos. Então, eu estar preocupado com o meu funcionário também é responsabilidade do profissional, né? O meu funcionário, ele está dormindo bem, ele tem uma casa adequada, os filhos dele têm acesso aos estudos, né? Isso tudo é importante para que ele se sinta bem ali dentro, para que ele possa atuar diretamente com os animais de uma forma mais satisfeita, mais satisfatória para ele e para o meu sistema de produção, certo? E não adianta eu ter nada disso se eu não tiver um planejamento financeiro, né? Então, eu preciso, dentro de tudo isso que eu preciso fazer na propriedade, eu também preciso planejar quanto vai ser investido em cada área, quanto eu espero de retorno. Eu não posso simplesmente investir sem saber como eu vou comercializar os meus produtos. Então, eu tenho que ter essa visão ampla da cadeia produtiva para que eu possa visualizar todos os elos e verificar se eles estão adequados com os meus objetivos, né? Então, eu tenho que ter um objetivo principal. Meu objetivo é vender queijos. Quem serão os meus intermediários? Quem serão os meus consumidores? Qual valor eu vou comercializar esses queijos? Quanto isso vai me dar de retorno? Quanto tempo eu vou levar para retirar os investimentos que eu fiz dentro da minha propriedade? Qual é o valor do prolabore, então do salário que o produtor vai poder tirar para ele mensalmente dentro dessa perspectiva que você fez? Os desgastes dos materiais envolvidos, né? Então, o planejamento do rebanho, como vai ser a evolução do meu rebanho, quantos animais eu vou repor anualmente, quantos animais eu vou manter anualmente. Então, tudo isso é importante, tudo tem que ser planilhado, projetado. Não é porque eu projetei de uma forma que as coisas têm que acontecer exatamente daquele jeito. Não, as coisas variam, a gente está trabalhando com vida, né? Um sistema de produção vivo, então as coisas vão mudar no decorrer do caminho. Mas eu consigo, através do meu planilhamento feito, eu saber o que aconteceu como eu previ, o que não aconteceu como eu previ, e aquilo que aconteceu como eu não previ, por que ele mudou? Qual foi o gatilho que fez com que essa coisa acontecesse de forma diferente do que eu havia planejado? E como é que eu faço para corrigir isso? Né? Então, a gente consegue identificar os gargalos dentro do nosso próprio sistema de produção. Eu consigo estabelecer os valores dos produtos que eu estou comercializando, né? O custo de produção daquilo. E, em função disso, eu consigo propor melhorias dentro do meu sistema de produção. Então, o planejamento, ele é parte essencial daquilo que nós vamos fazer dentro da propriedade. Então, uma consultoria, uma visita técnica, ela inclui não apenas os fatores de manejo,
mas também os fatores financeiros dentro da propriedade. Professora, mas aí complicou. Sou zootecnista. E agora? Piu, né? Aquele grilinho. Cri, cri, cri. Não sei. Como é que deve ser a postura do zootecnista dentro do campo, então? Como é que eu devo me apresentar? E hoje em dia a gente tem muito material disponível sobre isso na internet, então você é a sua melhor marca, né? Você tem uma postura adequada também para com você dentro da propriedade, né? Então, vocês vão falar assim para mim, poxa vida, professora, a gente está em pleno século XXI, você ainda vai falar sobre isso? Você ainda vai falar que postura, que o que a pessoa veste é importante? Vou falar. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Então, a gente já evoluiu muito nesse sentido, na grande maioria das empresas, né? A gente tem aí uma flexibilização muito maior, as coisas têm se tornado mais modernas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com produtores rurais, que são tradicionais naquilo que eles fazem, né? Eles têm uma visão sistêmica que ainda é muito machista, infelizmente, né? E nós temos que nos adequar nessa postura. Então, a gente tem que se dar ao respeito dentro daquilo que nós estamos fazendo, nos dar ao respeito dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós temos que ter uma postura. As mulheres também, né? Então, eu não posso permitir que eu vá fazer uma visita a uma propriedade vestida de uma forma inadequada, né? Com decotes, coisas que sejam sedutoras. Não, isso não é aceitável. Eu preciso que a minha vestimenta esteja compatível com o meu papel profissional ali dentro, né? Então, ainda existe machismo e a gente tem que estar preocupado com a nossa aparência, porque a nossa aparência diz muito sobre a credibilidade do nosso trabalho. E, infelizmente, as pessoas ainda associam isso, né? Então, se você fosse fazer uma cirurgia plástica e você chegasse lá, o seu médico tivesse de calça jeans e camiseta, né? E não transparecesse para você confiança, né? Você cancelaria e ir embora, né? Então você espera ser recebido como um profissional vestido de forma adequada. E não é porque a gente trabalha no campo que isso tem que ser diferente para a gente, né? Então a gente tem que se vestir adequadamente quando a gente for numa visita no campo. Então a nossa imagem pessoal, ela faz parte do nosso marketing profissional e está diretamente relacionado com a imagem que as pessoas têm da gente, né? Então, arrumar o cabelo, vestir uma roupa alinhada. Ah, professora, mas eu sou estudante, eu não tenho isso. Acredite em mim, você consegue se arrumar se você quiser, tá? Então, não deixar transmitir uma imagem de desleixo. Você pode cuidar da sua aparência com roupas a baixo custo. Não estou falando que você tem que comprar um terno, não é isso. Estou dizendo que vocês precisam se arrumar um pouco mais, né? Então, transparecer credibilidade, tudo bem? Então, aquela mania que os alunos têm de ir para a sala de aula de short, de chinelo, de roupinhas da moda. Dentro da sala de aula, a gente ainda não tem tanto problema com isso. Mas a partir do momento que você sai para um mercado profissional, você vai ser avaliado também pela sua postura e de como é a sua imagem pessoal e o seu marketing pessoal, né? Então, isso vai ser importante. Então, eu quero colocar isso aqui para vocês, para que isso passe a fazer parte do radar de vocês, da vida de vocês como profissional, né? Então, vocês também podem melhorar nesse sentido, tanto as meninas quanto os meninos. Para falar um pouco melhor sobre esse assunto, eu disponibilizei aqui para vocês 2 links de páginas da internet que falam sobre aparência no mercado de trabalho, tá? Então, são 2 QR Codes que estão aqui disponíveis para vocês e também estão disponíveis os links no Google Classroom, ok? Então, como eu devo me comportar em uma visita? Então, bom, primeiro eu estou trabalhando com a minha questão visual, né? Então, meu marketing pessoal faz parte daquilo que eu estou vestindo, de como eu estou me portando. É diferente se eu tiver todo desleixado, com uma postura desmontada, né? Como a gente fica se a gente estivesse assistindo televisão em casa. Não. Então,
Então, você tem que ter uma postura adequada. As pessoas estão te avaliando. Você está ali como profissional. Então, mantenha a educação. Por mais que a pessoa seja humilde, você tem que ter uma boa educação no tratar com as pessoas, porque as pessoas humildes também sabem o que é bom, também sabem o que é educação. Então, não quer dizer que vou usar só palavras sofisticadas para as pessoas não entenderem o que eu estou falando. Não, não é isso. Você tem que falar na linguagem adequada ao produtor que você está visitando. Mas, mesmo assim, você tem que manter a sua educação em qualquer situação. Postura ereta, tudo bem? Para conversar com as pessoas. Ouvir mais do que falar. Né? Então, principalmente quando você for fazer uma primeira visita. Então, é mais observar. Você está ali para fazer um diagnóstico da propriedade. Você não está ali para criticar o que ele está fazendo de errado, até porque muitas vezes ele não sabe que está errado. Então, você vai observar e guardar aquela informação para você. Para quando você for fazer o seu relatório, para quando você for fazer o seu diagnóstico, para quando você for elaborar o seu projeto, você propor alguma coisa para melhoria daquela situação. Sem críticas, tá? Tentar entender as dinâmicas que acontecem dentro da propriedade e perceber o que precisa ser perguntado de forma rápida. Então, você viu ali que tem uma pocilga e que os leitões estão ficando nos locais muito úmidos em que não está tendo higiene adequada. Você não vai chegar para o produtor e dizer, olha, moço, esses leitões estão aqui no meio dessa sujeira, tá horrível isso. Não. Você vai observar e dizer, senhor, faz tempo que a maternidade é aqui nesse local? E aí ele vai explicar para você. Ah, não faz muito tempo. É que a maternidade era em outro local e eu tive um problema e eu tive que mudar esses leitões para cá. Então você vai entender por que esses leitões estão aqui. Ou ele vai dizer, não, faz tempo que a maternidade é aqui, sim, e eu tenho muita mortalidade de leitões, infelizmente. Então, você vai conseguir diagnosticar problemas na propriedade em função daquilo. Então, quando você for justificar para ele que a maternidade precisa mudar de local, você vai dizer para ele, olha, você precisa mudar a maternidade de local porque o senhor está tendo muita mortalidade ali. E essa mortalidade é por causa do excesso de umidade. Então, você observou uma coisa, fez uma pergunta certa, para você conseguir fazer os diagnósticos e propor melhorias quando você for estudar sobre o assunto e elaborar seu relatório. Certo? Normalmente, quando a gente vai visitar pequenas propriedades rurais, as pessoas, elas são muito acolhedoras, né? E elas têm uma gratidão muito grande por quem quer ajudá-las. Então, é comum que eles ofereçam comida, bebida, ofereça almoço, ofereça para você levar frutas, frango, leva uma leitoa de presente. O ideal é que você não aceite nada disso, porque eles são pequenos produtores rurais que vivem daquilo, né? Então, você vai levar aquilo que é o produto que ele comercializaria para a manutenção da própria família, né? Então, isso não é adequado. Então, se a pessoa insistir muito, você aceita uma coisa, né? Você toma um café, você come um pedaço de queijo, né? E não leva para casa. Então, isso é deselegante, tudo bem? Não é porque vocês são alunos que isso não se aplica a vocês. Ah, professor, eu sou aluno, todo mundo sabe que aluno é pobre, aluno não nega ganhar presente. Negativo. Tudo bem? Vocês são alunos, estão aqui para aprender também como se comportar. E aqui, principalmente dentro das propriedades, vocês têm que ser tratados como profissionais. Tudo bem? Muito bem. Então, com base em todas essas informações que eu passei para vocês, vocês conseguem ter uma visão geral daquilo que vocês precisam fazer dentro da propriedade rural quando vocês forem visitá-la. A partir daqui, eu vou gravar para vocês um vídeo simulando uma visita inicial numa propriedade. Então, vocês vão assistir o vídeo como se fossem os olhos do zootecnista indo a uma visita. Tudo bem? Então, tentem observar o máximo de detalhes possíveis no vídeo, para que vocês possam depois elaborar um relatório. Então, o objetivo desse vídeo é proporcionar aos alunos uma experiência prévia à visita, então entendam isso como um treinamento. Eu vou dar para vocês a oportunidade de calibrar esse olhar, de treinar essa visita de uma forma remota,
antes que vocês possam visitar uma propriedade verdadeiramente in loco, certo? Então, dar a oportunidade de desenvolver o olhar para a coleta de informações, para que vocês possam perceber as suas próprias fragilidades e possibilitar que vocês consigam corrigir essas fragilidades antes de vocês irem a uma visita em loco. Possibilitar o desenvolvimento de um relatório, que depois será corrigido, para dar a vocês a prática necessária antes da atuação real no campo, certo? Então, eu quero que vocês pratiquem, tudo bem? Então, vamos fazer de conta que vocês estão indo na propriedade junto comigo, que vocês estão vendo tudo que eu estiver vendo, e que a partir desse vídeo, vocês vão conseguir elaborar um relatório e propor melhorias para o desenvolvimento do sistema de produção que a gente estiver visitando, ok? Então, eu agradeço vocês pela atenção e farei o vídeo e postarei para vocês na sequência, dando continuidade a essa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre aquilo que nós falamos no vídeo de hoje e no vídeo da visita técnica que será postado, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa resolver isso o mais breve possível antes de vocês visitarem a propriedade, ok? Então, muito obrigada e bons estudos.